Olá, queridos alunos da Escola João Salto. Eu sou a professora Diramar, de Educação Física, e hoje iremos falar sobre a aula 4, atividade 4, luta, o boxe. Bom, o boxe quando surgiu lá na Grécia Antiga, ele era um esporte bem popular e bem desenvolvido. Ele foi introduzido nas Olimpíadas no ano de 688 a.C. Os lutadores, nessa época, utilizavam faixas de couro nas mãos, tá? E as lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia derrota ou não conseguia continuar a luta. Essas faixas de couros que eram usadas na Grécia Antiga, era dotada de pregos, sabe? E pontudos, e era considerada uma luta bem violenta no início da antiga Grécia, onde podia haver até morte, entendeu? Mas, e na Roma antiga, as lutas de boxe aconteciam em anfiteatros, tá? E a luta de boxe, hoje, ela termina quando o tempo total, né, se esgota, ou quando um dos lutadores fica impossibilitado de continuar o combate. Isso é hoje, tá? Porque a principal característica do judô, pessoal, é o combate homem a homem, né? Utilizando apenas o quê? Os punhos, tá? Essa é a principal característica de combate do boxe. E lá no ano de 1719, James Figg ficou conhecido como o primeiro campeão de luta de boxe no circuito mundial. A história do boxe, ela começa realmente lá por volta de 1867, na Inglaterra, com a versão do boxe moderna, onde foi oficializado a prática em 1872 com a regra do Squeamberry, sobre o uso de luva, né, que era obrigatório o uso de luvas, e colocando assim os rounds já no confronto, né, que geralmente variava entre 9 e 12 rounds de 3 minutos, separado por um intervalo de 1 minuto. E essa luta, ela né, até hoje, de lá para cá, supervisionada por um árbitro dentro do ringue que controla a conduta dos lutadores, prezando o quê? Pela segurança, né, deles. As regras atuais, elas foram criadas a partir do esgrima, tá? E foram estabelecidas nessa época, por exemplo, o uso, que é como eu falei para vocês, de luvas, né? Além disso, as lutas eram mais brutas e violentas, podendo haver até mortes, como eu disse lá em cima. No início, a diferença da luta de hoje para a luta de antigamente. Na Grécia não tinha a quantidade de rounds, por exemplo, para a luta. A luta acabava quando um saía morto ou ele não tinha mais condições de lutar. Tá? O oponente, um deles não tinha mais condições de lutar e terminava a luta, mas não por tempo. Não era estabelecido o tempo, não era estabelecido o uso obrigatório de luvas, mas as luvas de couro, né? Não essas luvas com pregos, né? Que matava até, né? Então, atualmente mudou muito, né? Teve uma evolução grande lá, se for ver em termos. Hoje não é uma luta violenta esse tipo, né? Ela mudou com a chegada das regras, né? Da imposição de regras. Antigamente, quando surgiu, não tinha, né? O boxe também, ele é considerado uma arte marcial, uma luta de defesa e ataque, tá? Atualmente, esse esporte, ele já está nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. O lutador, hoje, ele vence a partida por nocaute, ou seja, se o adversário for derrubado e não conseguir se levantar em 10 segundos.
ou se ele não tiver mais condições de continuar a luta, tá? Então, o pugilista hoje, para vencer, né, pugilista ou quem luta boxe é chamado de pugilista, tá? Então, hoje, um boxeador ou pugilista, ele só pode ganhar uma luta ou nocauteando outro atleta, ou também ele pode vencer marcando mais pontos no oponente, tá? Por quê? Porque enquanto tá acontecendo a luta, no final de cada ataque, os jurados atribuem pontos aos lutadores, né? Então, se ele não conseguir terminar a luta por nocaute, ele vai somando pontos, né? O que fizer mais pontos, vence, no caso. Durante a luta do boxe, não é permitido o quê? Não é permitido dar golpes baixos, conversar ou golpear o adversário se o mesmo estiver no chão, tá? E se ele, caso ele venha a cometer essas infrações que não são permitidas, com 3 advertências, ele vai tomar uma advertência, certo? Cada vez que ele fizer alguma coisa que não é permitida, ele vai tomar uma advertência. Com 3 advertências, o lutador é desclassificado. E o juiz pode parar a luta, caso algum lutador estiver sendo espancado, de forma a não ser cumprido o que está no regulamento. Por exemplo, vamos supor que o oponente, eu estou lutando. O meu oponente, eu desferi um golpe, né, nele e ele está caído no chão. E eu continuo golpeando ele mesmo caído no chão. Que estou espancando ele, né, de uma forma. E ele não está sendo cumprido o regulamento, porque não pode você golpear o adversário cair no chão. Tá? Então, o juiz ele pode parar a luta, sim. Porque ele está lá para prezar pela segurança dos lutadores, certo? Dos pugilistas. Deixei aqui alguns golpes do boxe, né? Que são o jab, o direto, o cruzado, o gancho ou o upper, né? Uppercut. E considerando que o boxe só utiliza as mãos, os punhos, né? Então, existem esses 5 golpes aí possíveis, né? Que é o jab, direto, cruzado, gancho e o uppercut. Bom, não precisam, pessoal, deixa eu subir. Não precisam responder essas 2 atividades aqui não, tá? Porque assim que eu enviar para vocês sexta-feira essa videoaula, eu aproveito e também mando as atividades, as 5 atividades para vocês estarem fazendo. Aí vocês vão fazer as 5 atividades e vão tirar foto, né? Faz no caderno, tira foto e me envia no privado, ok? Um beijão a todos e fiquem com Deus.